Imagine perder tudo o que você ama e, no momento mais sombrio da sua vida, encontrar uma razão inesperada para seguir em frente. Beatriz, uma mulher sem teto, vivia invisível aos olhos do mundo, até o dia em que encontrou Tomás, um garoto perdido e desamparado. O que começou como um gesto simples de bondade se transformou em uma conexão que ninguém poderia prever. Enquanto isso, Gustavo, o pai de Tomás, lutava pela própria vida em um hospital, sem saber que o destino de seu filho estava nas mãos de uma estranha. Mas espere. O que acontece quando mundos tão opostos colidem? Como uma mulher desacreditada por todos pode se tornar a heroína de uma história que ninguém ousaria imaginar? Fique até o final, porque essa é uma história de coragem, amor e transformação que vai desafiar tudo o que você acredita sobre o poder das segundas chances. A chuva caía forte naquela noite, obscurecendo a visão de Gustavo enquanto ele dirigia pela rodovia. Seus pensamentos estavam longe, ocupados com o trabalho e as decisões que precisaria tomar no dia seguinte. Um som repentino de buzina o trouxe de volta à realidade, mas foi tarde demais. Os faróis de um caminhão brilharam à sua frente e o impacto foi imediato. O som de metal se retorcendo e vidro quebrando ecoou na noite. Gustavo mal teve tempo de entender o que estava acontecendo antes de perder a consciência. Quando abriu os olhos brevemente, flashes de luzes vermelhas e o som abafado de vozes ao fundo foram tudo o que percebeu antes do silêncio absoluto. Enquanto isso, Tomás, seu filho de 7 anos, esperava em casa. A babá o deixara na sala com um jantar simples e a promessa de que Gustavo voltaria logo. O relógio na parede parecia se mover mais devagar e as horas passaram sem notícias. Quando a notícia do acidente chegou, a casa foi tomada por parentes de Gustavo, mas o foco deles não era o menino. Suas preocupações giravam em torno de questões financeiras e responsabilidades legais. Tomás, que observava tudo de longe, sentiu-se completamente ignorado. Ele esperava ouvir algo sobre o pai, mas as conversas eram frias e desconectadas. Após 2 dias de confusão, o menino decidiu agir. Sem entender muito bem onde estava indo, saiu pela porta dos fundos e começou a caminhar pelas ruas, chamando pelo pai. Beatriz o encontrou sentado em um beco, encolhido em meio a caixas de papelão. Ela carregava uma sacola com algumas garrafas vazias e roupas surradas. Quando viu Tomás, franziu a testa, aproximando-se com cuidado. "Ei, garoto, o que está fazendo aqui?" perguntou, inclinando-se para ficar à altura dele. Sua voz era firme, mas não rude. Tomás levantou o rosto, os olhos vermelhos de tanto chorar. "Eu não sei onde está meu pai." Beatriz suspirou, olhando ao redor. "E sua mãe? Ela sabe que você está aqui?" Tomás balançou a cabeça, segurando os joelhos contra o peito. "Minha mãe foi embora faz muito tempo." Beatriz colocou as mãos nos quadris. "Ótimo. Parece que você está preso comigo agora. Não é exatamente um prêmio, mas vamos dar um jeito." Mesmo com sua própria vida em ruínas, Beatriz decidiu ajudar Tomás. Ela o levou até seu pequeno refúgio sob uma ponte, onde colocou um cobertor fino sobre o chão de cimento. Puxando um pedaço de pão velho da sacola, ela o entregou ao menino. "Desculpe, garoto, mas o menu de hoje é bem limitado. Pão com nada", disse ela, arrancando um sorriso fraco de Tomás. "Mas, se quiser, posso incluir uma história incrível como sobremesa." Tomás aceitou o pão e começou a mastigar. Mesmo seco, ele estava grato. "Você é engraçada", murmurou. "E espere até ouvir sobre a vez em que quase virei milionária", respondeu Beatriz piscando. "Mas antes, precisamos pensar em como manter você longe de encrenca." Naquela noite, enquanto Tomás dormia sob um cobertor rasgado, Beatriz o observava pensativa. "Eu já enfrentei muita coisa, mas cuidar de uma criança pode ser meu maior desafio."
sussurrou para si mesma. Ela sabia que a situação era temporária, mas algo no menino despertava nela um senso de responsabilidade que há muito havia esquecido. Por mais difícil que fosse, Beatriz sentia que cuidar de Tomás era mais do que um dever. Era uma chance de redescobrir sua própria força. Beatriz acordou com o som de passos apressados acima da ponte. Ela piscou algumas vezes, ajustando-se à luz fraca do amanhecer, e se virou para ver Tomás, ainda dormindo, enrolado no cobertor que ela havia arranjado na noite anterior. O menino parecia mais calmo, mas sua expressão ainda carregava a tristeza de estar longe do pai. "Bom dia, garoto", disse Beatriz, dando uma leve sacudida em Tomás. "Acordar tarde não faz parte do nosso plano. Temos um dia cheio pela frente." Tomás abriu os olhos devagar e, por um momento, parecia desorientado. Quando viu Beatriz, sentiu-se reconfortado. "O que vamos fazer hoje?" perguntou enquanto esfregava os olhos. "Sobreviver", respondeu Beatriz com um sorriso irônico. "Não se preocupe, sou ótima nisso, mas primeiro vamos buscar algo melhor que pão seco para o café da manhã." A dupla começou a caminhar pela cidade. Beatriz levou Tomás a um centro comunitário onde às vezes distribuíam café da manhã para pessoas em situação de rua. Enquanto esperavam na fila, Tomás observava o ambiente visivelmente desconfortável. "Você vem aqui sempre?" perguntou ele, baixinho. "Quando preciso", respondeu Beatriz. "Mas aviso logo, o mingau deles é tão ruim que dá saudade do pão seco." Tomás riu, o que fez Beatriz sorrir também. Apesar da situação, ela sabia que o humor era sua melhor ferramenta para manter o garoto calmo. Depois de comerem, Beatriz levou Tomás para um pequeno parque próximo. Sentados em um banco, ela começou a contar histórias sobre sua vida, improvisando detalhes para mantê-lo entretido. "Sabia que uma vez quase me tornei famosa?" disse ela cruzando os braços. "Famosa como?" perguntou Tomás, curioso. "Eu estava em um concurso de canto. Cantei tão bem que o público inteiro ficou em silêncio. Ou talvez porque o sistema de som quebrou e ninguém me ouviu. Enfim, foi um desastre." Tomás riu alto dessa vez. Pela primeira vez, ele se sentiu um pouco menos sozinho. Beatriz percebeu a mudança e fez questão de continuar com as histórias engraçadas. Mas, no fundo, Beatriz sabia que a situação não era sustentável. Enquanto Tomás brincava com algumas folhas caídas, ela pensava em como proteger o menino. "Eu não sei quanto tempo posso fazer isso por ele", murmurou para si mesma. "Mas, por enquanto, ele tem a mim, e isso vai ter que bastar." No parque, enquanto Tomás brincava com galhos que transformava em espadas imaginárias, Beatriz observava de longe, sentada em um banco. Seus pensamentos estavam distantes, mas a voz de Tomás a trouxe de volta à realidade. "Olha, Beatriz, sou um cavaleiro lutando contra um dragão gigante", gritou ele, balançando o galho no ar. "Cuidado, cavaleiro", respondeu ela com um sorriso. "Esse dragão parece resistente. Você vai precisar de reforços." Tomás riu e continuou brincando. Beatriz sabia que, mesmo naquela situação difícil, era importante que o menino tivesse momentos de diversão, mas a paz momentânea foi interrompida quando algumas pessoas no parque começaram a notar os dois. Uma senhora se aproximou, franzindo a testa. "Ele é seu filho?" perguntou a mulher com um tom desconfiado. Beatriz levantou-se mantendo a calma. "Não exatamente. Estou cuidando dele por enquanto." A senhora olhou para Tomás e depois para Beatriz, claramente julgando a situação. "Você acha que isso é apropriado? Uma mulher como você, nas ruas, cuidando de uma criança?" Beatriz cruzou os braços, tentando controlar a irritação. "Bom, senhora, se você acha que um teto transforma alguém automaticamente em uma boa pessoa, talvez devesse conhecer as pessoas que o negligenciaram antes de eu aparecer." A mulher recuou, incomodada com a resposta direta, mas não disse mais nada. Tomás
percebendo o desconforto, correu até Beatriz. "Está tudo bem?" perguntou ele, segurando sua mão. "Claro, garoto", disse ela, apertando suavemente sua mão. Algumas pessoas só não sabem guardar suas opiniões para si. Mas a interação não passou despercebida. Um homem com uma câmera começou a tirar fotos, chamando atenção para os dois. "Olha só, isso daria uma ótima história. Mulher sem teto cuida de criança perdida", disse ele em voz alta, rindo. Beatriz sentiu o coração acelerar. Ela não queria exposição, muito menos comentários maldosos. Segurando Tomás pela mão, saiu rapidamente do parque. Naquela noite, enquanto Tomás dormia, Beatriz pensou no futuro. "Talvez eu deva procurar ajuda de verdade. Não posso continuar assim para sempre." Mas a ideia de ser separada de Tomás a deixava inquieta. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que tinha um propósito e não estava pronta para desistir dele. Depois de meses em coma, Gustavo abriu os olhos lentamente. A luz branca do quarto de hospital parecia insuportável, e ele precisou de um momento para processar onde estava. Tentou mexer o corpo, mas tudo parecia pesado. Foi então que uma enfermeira percebeu que ele havia acordado. "Bem-vindo de volta, Sr. Gustavo", disse ela, ajustando os monitores ao lado de sua cama. "Você esteve fora por um bom tempo." "Quanto tempo?" perguntou ele com a voz rouca. "Quase 3 meses", respondeu a enfermeira em tom calmo. "Mas não se preocupe. Você está em recuperação." Gustavo levou um momento para processar as informações. Sua mente, porém, foi imediatamente para a pessoa mais importante em sua vida. "Meu filho, onde está Tomás?" A enfermeira hesitou, mas manteve o tom tranquilizador. "Ele está bem, está seguro, mas há algo que você precisa saber." Nos dias seguintes, conforme recuperava suas forças, Gustavo soube o que havia acontecido. Tomás havia desaparecido logo após o acidente, e ninguém em sua família soube explicar como ele foi parar nas ruas. Foi uma mulher desconhecida, uma sem-teto chamada Beatriz, quem o encontrou e cuidou dele. Determinando descobrir quem era essa mulher e o que havia acontecido, Gustavo pressionou os médicos a deixá-lo sair do hospital o mais rápido possível. Mesmo ainda debilitado, sua determinação o conduziu até o abrigo onde Beatriz e Tomás estavam. Quando Gustavo chegou, viu Tomás brincando com outras crianças no pátio. Ao avistá-lo, o menino correu em sua direção, gritando: "Pai!" O abraço foi forte, e Gustavo não conseguiu segurar as lágrimas. Ele segurou o filho como se tivesse medo de perdê-lo novamente. Depois do reencontro emocionante, seus olhos se voltaram para Beatriz. Ela observava de longe, os braços cruzados, uma expressão difícil de decifrar. Gustavo se aproximou, com uma mistura de gratidão e desconfiança. "Então, você é a mulher que cuidou do meu filho?" perguntou ele, tentando manter o tom firme. Beatriz não recuou. "Sou sim, e antes que pergunte, fiz isso porque ele precisava." Mas ninguém se importou. Gustavo sentiu uma pontada de vergonha, mas tentou esconder. "E por que eu deveria acreditar em você?" Antes que Beatriz pudesse responder, Tomás interveio, colocando-se entre os dois. "Pai, ela me ajudou. Ela me deu comida, me contou histórias. Você não pode falar assim com ela." O tom defensivo do menino pegou Gustavo de surpresa. Ele respirou fundo, olhando novamente para Beatriz. "Eu só quero entender. Como alguém como você, que já tem seus próprios problemas, decidiu cuidar de uma criança que nem conhecia?" Beatriz deu de ombros, mas havia sinceridade em sua voz. "Porque ele precisava. E talvez eu também precisasse." Por um momento, Gustavo não conseguiu responder. As palavras dela ecoavam algo que ele não esperava ouvir. Ele sabia que, sem ela, Tomás poderia ter enfrentado um destino muito pior. "Eu não sei como agradecer", disse ele finalmente, em tom mais suave.
mas quero ouvir mais. Gustavo observava Beatriz enquanto Tomás brincava com outras crianças no pátio do abrigo. Ele ainda processava tudo o que havia acontecido. Não era apenas o fato de Beatriz ter cuidado de seu filho, mas o como, enfrentando dificuldades que ele sequer imaginava. Beatriz, me conte mais sobre você. Quero entender por que fez tudo isso, mesmo quando parecia impossível. Pediu ele, sua voz mais suave agora. Beatriz suspirou, olhando para Gustavo como se tentasse decidir o quanto compartilhar. Olha, não é uma história que eu gosto de contar, mas acho que você merece saber. Eu não sempre vivi assim, sabe? Tinha uma família, um lar, até mesmo um emprego que me fazia feliz. Ela fez uma pausa, olhando para o horizonte. Gustavo percebeu a profundidade de sua dor e não a interrompeu. Tudo mudou quando perdi meu marido. Um acidente de carro. Ele era tudo para mim. Depois disso, foi uma sequência de desastres. Perdi a casa, o emprego e acabei nas ruas. Eu sabia o que era perder tudo, inclusive a esperança. Então, quando encontrei Tomás, vi nele uma chance de fazer algo que eu não consegui fazer por mim mesma, salvar alguém. As palavras dela ecoaram no coração de Gustavo. Ele se sentiu pequeno diante do que Beatriz havia enfrentado e do que havia feito por Tomás. Você não apenas cuidou dele, disse Gustavo com emoção na voz. Você deu a ele algo que nem eu conseguia naquele momento: esperança. Não fiz isso esperando agradecimentos ou recompensas, respondeu ela com um sorriso tímido. Fiz porque era o certo. E se quer saber, ele também me ajudou. Me deu uma razão para continuar, para lutar, mesmo quando parecia não haver mais motivos. Tomás, percebendo que os dois estavam conversando, correu até eles. Pai, sabe o que a Beatriz me contou? Ela já lutou contra um dragão, disse, rindo e segurando a mão dela. Beatriz deu uma gargalhada. Cuidado, garoto. Dragões não gostam que a gente espalhe suas histórias por aí. Gustavo riu também, sentindo uma leveza que não experimentava há meses. Olhou para Beatriz e viu algo mais, uma força e bondade que ele não encontrava em muitas pessoas. Beatriz, começou ele, com um tom mais sério, eu não posso simplesmente deixar você voltar para a rua. O que você fez por Tomás, pelo que fez por mim, sem nem saber, merece mais do que palavras. Quero ajudá-la a recomeçar. Beatriz levantou as sobrancelhas, surpresa. Isso parece bom demais para ser verdade. Está me dizendo que agora vou morar em uma mansão também? Não vou prometer uma mansão, brincou Gustavo. Mas quero que tenha uma chance real de recomeçar. Uma casa, um trabalho e, quem sabe, uma nova família. Ela ficou em silêncio por um momento, claramente emocionada. Eu não sei o que dizer. Diga que aceita e que vai contar mais histórias de dragões para Tomás, respondeu Gustavo sorrindo. Algumas semanas depois, Beatriz se mudou para uma casa simples, mas aconchegante, alugada por Gustavo. Ele também a convidou para trabalhar em um projeto social que criou, focado em ajudar pessoas em situação de rua. Beatriz aceitou com entusiasmo, tornando-se a líder do projeto com Tomás sempre ao seu lado. Durante uma das reuniões, Gustavo brincou. Você sabe que agora eu sou só o investidor, não é? A chefe é você. Beatriz riu, algo que fazia com mais frequência agora. Não se preocupe, Gustavo. Vou garantir que nossa nave continue voando e, se der problema, eu mesma conserto. Os três, um milionário, uma ex sem teto e um menino cheio de sonhos, formaram uma família improvável. Eles provaram que o amor, a compaixão e a determinação podem transformar vidas de formas inesperadas e profundas.